Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no Explicando Direito para dar continuidade à resolução de exercícios que já foram objeto de cobrança no exame do OAB, perfeito? Para quem não me conhece, o meu nome é Sindicrey Oliveira e eu ministro a disciplina Direito do Trabalho aqui na instituição. Antes de entrarmos especificamente nas questões, eu volto a lembrar vocês que vocês devem fundamentar o estudo de vocês em 3 alicerces, não se esqueçam disso: doutrina, lei e resolução de questões, perfeito? Então sempre fundamente o estudo de vocês na leitura de doutrina, na leitura da legislação pertinente e na resolução de questões específicas do tema que vocês estão estudando. Assim vocês com certeza vão alcançar o objetivo de vocês, que é a aprovação no exame do OAB, perfeito? Então vamos iniciar a resolução de algumas questões para que vocês possam perceber de fato como que a FGV vem cobrando essas questões de vocês. O Sindicato dos Empregados em Tinturaria de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com a tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa, aceitou a redução do percentual de FGTS para 3% durante 2 anos. Sobre o caso apresentado, de acordo com a previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Nós estamos aqui diante de uma questão que mais uma vez, o reforço, traz a reforma trabalhista para a prova do exame da OAB, perfeito? Na reforma trabalhista foram inseridos alguns dispositivos de extrema importância para vocês. E dentre esses dispositivos nós temos 2 artigos que com certeza vão ser cobrados diversas vezes nos exames futuros. O primeiro dispositivo é o artigo 611-A e o 611-B. O que cada um diz? O artigo 611-A traz o que para nós? Que o acordo coletivo e a convenção coletiva, eles vão se sobrepor, ok? Vão estar acima da lei quando tratarem de determinados aspectos que estão delineados nos seus incisos, perfeito? Então, toda vez que tiver uma norma coletiva que estiver abordando, por exemplo, jornada de trabalho, horário de trabalho, intervalo entre a jornada, banco de horas, essa norma coletiva vai se sobrepor à lei que está vigente. Por outro lado, o artigo 611-B da CLT traz o que para nós? Que é objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo a redução ou a extinção de alguns direitos trabalhistas. Quais são esses direitos? Todos eles estão delineados também nos incisos do artigo 611-B. Temos, por exemplo, não pode haver convenção coletiva ou acordo coletivo que reduza, por exemplo, o salário família, o seguro-desemprego e dentre outros direitos. E dentre esses direitos que estão descritos, nós temos o FGTS, o percentual de depósito do FGTS. Nós sabemos que hoje, em regra, o depósito do FGTS é de 8%, ou seja, o empregador deposita na conta vinculada do seu empregado 8% do salário do trabalhador. E essa redução por meio de acordo coletivo e convenção coletiva não é permitido, ok? Então é fundamental que vocês tenham em mente o artigo 611-A, todos os seus incisos, e o 611-B com todos os seus incisos, ok? Então, com base nisso, vamos ler nossas assertivas para saber qual assertiva que é a correta. Vamos lá. Letra A. É válido o acerto realizado porque fruto de negociação coletiva, ao qual a reforma trabalhista conferiu força legal. Assertiva completamente equivocada, pois, de acordo com o artigo 611-B, essa redução do percentual do FGTS não é permitido. Letra B. Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que ele terá validade em relação ao FGTS. Isso aqui não existe na norma, ok? Não há necessidade de homologação do acordo da convenção coletiva pela Justiça do Trabalho nessa situação específica. Letra C. A cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito negociar percentual do FGTS. Perfeita assertiva de letra C. É aquilo que está discriminado no artigo 611-B, inciso 3 da CLT. Não é possível, por meio de acordo coletivo ou de convenção coletiva, reduzir o percentual do FGTS do trabalhador. Perfeito? Então a letra C está perfeita. Vamos ver a letra D. A negociação acerca do FGTS exigiria que, ao menos, fosse pago metade do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado. Essa situação também ela inexiste na legislação trabalhista, não tem essa questão de pagar metade do valor, perfeito?
Então, na nossa primeira questão, qual é a assertiva correta? É a letra C, de acordo com o artigo 611b, inciso 3 da CLT. Vamos continuar, pessoal? Vamos para a nossa questão de número 2. Vamos à leitura. Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia o salário fixo de R$ 4.000 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando seu desempenho para suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da Seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Nós estamos aqui diante de uma questão que aborda qual tema? Nós estamos diante de uma questão que aborda a questão da comissão do trabalhador e também do salário e remuneração do trabalhador. Perfeito? Para resolver essa questão, é fundamental que vocês tenham em mente dois dispositivos de extrema importância para vocês. Quais são? O primeiro é o artigo 457 da CLT, parágrafo 1º. Artigo 457, parágrafo 1º, que nos traz o quê? Diz o seguinte, o dispositivo, que o salário do trabalhador é definido pelo quê? Pelo valor fixo estipulado pelo empregador, pelas comissões e pelas gratificações legais, tá certo? Ou seja, compreendem o salário do trabalhador, o valor fixo, as comissões e as gratificações legais, perfeito? Outro dispositivo que é de fundamental importância é a súmula 93 do TST. O que essa súmula, em síntese, traz para nós? Ela diz que vai compreender a remuneração do bancário, os valores e papéis mobiliários de empresas que pertencem ao grupo econômico empregador desse trabalhador, certo? Ou seja, todos os valores mobiliários, todos os papéis mobiliários que forem negociados pelo trabalhador vai fazer parte do que? Da remuneração desse empregado, ok? Então tenham em mente esses dois dispositivos para realizar a feitura dessa questão, perfeito? Vamos à leitura das assertivas? Letra A. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, por se tratar de liberalidade, questão completamente destoante da súmula 93 do TST. Não é assim. Letra B. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, porque relacionados a produtos de terceiros. Outra questão que está totalmente em distorção com a súmula 93 do TST. Letra C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge. Perfeita, assertiva C. É exatamente isso que traz para nós a súmula 93 do TST, que todos os valores e papéis imobiliários, certo, negociados por esse empregado de empresas que pertencem ao grupo econômico vão o quê? Vão integrar a remuneração desse trabalhador. Perfeito? É isso que está na súmula 93 do TST. Letra D. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho, para o qual Jorge já é remunerado pelo banco. A assertiva também é completamente equivocada. Quando o trabalhador faz a venda desses valores imobiliários, desses papéis imobiliários, durante a sua jornada de trabalho, esses valores vão sim integrar a remuneração do empregado. Perfeito? Então, de acordo com a súmula 93 do TST, a assertiva correta da nossa questão de número 2 é a assertiva de letra C. Vamos para a nossa questão de número 3, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Paulo é policial militar da ativa, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala 24 horas por 72 horas. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana. Não pode se fazer substituir por ninguém. Recebe a remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia elaborado. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve a CTPS anotada pela joalheria. Diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa
correta. Nós estamos diante de uma questão que aborda o tema o quê? Relação empregatícia, vínculo empregatício, ok? Não se esqueçam que para caracterizar o vínculo de emprego, a relação de emprego entre trabalhador e empregador, é de fundamental que tenhamos quais requisitos? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, perfeito? Alguns doutrinadores ainda incluem que esse trabalhador tem que ser uma pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Então, em regra, nós temos esses requisitos para caracterizar o quê? O vínculo de emprego, perfeito? No caso apresentado para nós, o policial militar, ele pode sim pedir junto à Justiça do Trabalho o quê? O reconhecimento de vínculo empregatício dele com o seu empregador no shopping center. Por quê? Estando caracterizados, estando presentes esses requisitos que eu falei para vocês, ele pode normalmente, sem problema algum, pedir esse vínculo de emprego junto ao seu empregador. Isso está estipulado aonde? Lá na súmula 386 do TST, perfeito? Então, o policial militar, ele pode solicitar, pode requerer esse vínculo de emprego junto ao seu empregador, independentemente de eventual penalidade que ele venha a sofrer de acordo com o Estatuto da Polícia Militar, perfeito? Independente de qualquer possibilidade de penalidade que ele possa vir a sofrer juntamente à Polícia Militar, ok? Então vamos às assertivas para ver qual que está correta? Vamos à leitura. Letra A. Estando preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar. Perfeita a letra A. É exatamente isso que traz a súmula 386 do TST, ou seja, independente de possível punição que ele venha sofrer de acordo com o Estatuto do Policial Militar, ele pode sim requerer esse vínculo empregatício junto ao shopping center, perfeito? Vamos às demais assertivas. Letra B. Estando preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo empregatício com a joalheria, em razão da punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar. Equivocada essa questão. Ele pode sim requerer esse vínculo empregatício. Ele pode pleitear junto à Justiça do Trabalho o vínculo empregatício. Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, uma vez que Paulo poderá ser requisitado pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia para a joalheria. Equivocada tal assertiva, porque estando caracterizados, estando presentes os requisitos que geram o vínculo de emprego, o policial militar ele pode sim requerer esse vínculo de emprego. Perfeito? Então a letra C também está equivocada. Letra D. Estando preenchidos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à relação de emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a joalheria, tendo em vista que a função pública exige dedicação exclusiva. Esse finalzinho da assertiva está equivocado. Ele, como policial militar, mais uma vez eu repiso essa informação, estando presentes os requisitos do vínculo de emprego, ele pode sim requerer essa relação empregatícia, esse reconhecimento da relação empregatícia, sem problema algum, perfeito? Então, na nossa questão, a assertiva correta é a letra A, de acordo com a súmula 386 do TST. Vamos para a nossa questão de número 4. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender sua produção por um mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contatou você para, como advogado, buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses dos empregados. Nós estamos diante de uma questão que vocês têm que ter em mente o seguinte. Dentre os princípios do direito do trabalho, nós temos o princípio da alteridade. O que esse princípio nos traz? Esse princípio diz que os riscos do empreendimento, os riscos do negócio é do empregador. O empregador ele que assume os riscos do seu empreendimento. E como consequência, ele não pode repassar
aos seus funcionários, não pode repassar aos seus empregados os riscos do negócio. Ou seja, se o seu negócio está passando por uma crise, se o país está passando por uma crise, ele não pode transferir essa responsabilidade para os seus funcionários. Ou seja, ele não pode prejudicar a situação dos empregados em razão de uma eventual crise no país ou no seu empreendimento. Perfeito? E de acordo com esse princípio, nós temos o artigo 139 da CLT, que diz o seguinte, que é possível ao empregador, disponibilizar aos seus empregados férias coletivas. Ou seja, essas férias coletivas elas podem ser para todos os seus empregados, para toda a empresa, ou pode ser para certos setores, para certos segmentos da sua empresa. Ele pode, sim, conceder férias coletivas aos seus trabalhadores. Perfeito? Isso de acordo com o artigo 139 da CLT. Então, com essas duas informações em mente, o princípio da autoridade e o artigo 139 da CLT, vamos ver as assertivas para identificar qual que está correta. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de acordo individual de trabalho. Isso ele não pode implementar essa questão da suspensão, senhores, porque durante a suspensão do contrato de trabalho, os empregados eles não recebem salários. Então essa assertiva ela está equivocada. O empregador ele não pode suspender os contratos de trabalho. Perfeito? Letra B. Conceder férias coletivas de 30 dias. É exatamente isso que o empregador pode realizar. Ele pode conceder essas férias coletivas de acordo com o artigo 139 da CLT, de 30 dias. Como eu falei anteriormente, essas férias podem ser para todos os seus empregados, para toda a coletividade, ou para alguns segmentos específicos da empresa. Perfeito? Então a assertiva correta é a letra B de bola. Letra C. Promover o lockout. O empregador nessa situação ele não pode promover o lockout. Por quê? O lockout ele não é permitido na legislação trabalhista. O que isso vem a ser? O lockout é quando o empregador ele realiza a greve, ou seja, quando ele entra em greve. Tal situação não é permitida pela norma brasileira. Então o empregador não está permitido a realizar o lockout. Perfeito? Então essa letra C também está equivocada. E a letra D? Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de acordo coletivo de trabalho. Essa assertiva está muito semelhante com a assertiva A. A diferença é que lá é um acordo individual e aqui um acordo coletivo. Em ambas situações, o empregador ele não pode suspender os contratos de trabalho, porque essa suspensão iria gerar o quê? Uma falta, uma ausência de pagamento dos salários dos empregados. E isso os empregados não podem sofrer esse prejuízo, ou seja, o empregador ele não pode transferir os prejuízos do seu negócio, os prejuízos do seu empreendimento para os seus funcionários. Perfeito? Então a assertiva correta nessa questão é a letra B, de acordo com o artigo 139 da CLT, ou seja, o empregador ele pode conceder férias coletivas de 30 dias. Pessoal, vamos para a nossa última questão de hoje, a questão de número 5. Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas Limitada, em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 19 horas e 48 minutos, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão, para não trabalhar aos sábados, e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. Pessoal, nós estamos diante de um caso de compensação de jornada de trabalho, ok? O que vem a ser a compensação de jornada de trabalho? Essa situação acontece quando o trabalhador, em determinados dias, ele excede a sua jornada normal de trabalho para que possa ter uma compensação em outro dia de trabalho, ok? Vamos exemplificar. Vamos supor que o trabalhador ele firmou um contrato de 44 horas semanais, ok? Segunda, terça, quarta e quinta, ao invés dele laborar 8 horas por dia, ele labora 9 horas por dia, perfeito? Na sexta-feira, ele labora 8 horas por dia. Em razão dessa jornada realizada durante a semana, ou seja, 9 horas de segunda a quinta e 8 horas às sextas-feiras, ele pode ter uma folga
aos sábados, sem problema nenhum. Ou seja, ele está compensando essas horas excedentes que ele trabalhou, ok? Isso está previsto aonde, pessoal? Lá no artigo 59, parágrafo 6º da CLT, ok? Então a compensação de jornada é exatamente isso. Mas para caracterizar a compensação de jornada, é fundamental que nós tenhamos 3 requisitos. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito, tem que haver um contrato, ou melhor dizendo, tem que haver um acordo individual entre o empregado e o empregador, ok? Tem que ter esse acordo, ele pode ser tanto expresso como tácito, mas é de fundamental importância que tenhamos esse acordo individual entre empregado e empregador. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que o excesso de trabalho em um dia, para ser compensado no dia seguinte, não pode exceder a 10 horas diárias, perfeito? Ou seja, o trabalhador ele labora durante 8 horas, ok? E pode trabalhar mais 2 horas excedentes, de forma que ele venha compensar essas 2 horas em uma outra oportunidade. Mas não pode ultrapassar as 10 horas, ok? Qual é o terceiro requisito para caracterizar a compensação de jornada de trabalho? O terceiro requisito qual é? Essa compensação ela deve ocorrer necessariamente dentro do mês elaborado, ok? Não pode ser no mês seguinte, não pode ser depois de 2 meses, 6 meses. Essa compensação tem que ocorrer dentro do mês laborado, perfeito? Então só fixando os requisitos. Quais são? Tem que haver um acordo individual entre empregado e empregador, ok? Esse acordo ele pode ser tanto expresso como tácito, não tem problema algum. Segundo requisito, é necessário que essa jornada excedente do trabalhador não ultrapasse o quê? A 10 horas diárias, perfeito? E o terceiro requisito é que essa compensação ela deve ocorrer dentro do mês laborado, ok? Então, presentes esses 3 requisitos, nós estaremos diante de um caso de compensação de jornada de trabalho, ok? Então, com isso em mente, vamos às nossas assertivas para identificar aquela que está correta. Letra A. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para tal fim. Assertiva equivocada, pois nós sabemos que para caracterizar a compensação de jornada é permitida a realização de um acordo individual entre empregado e empregador, ok? Letra B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes não podem estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limites. Está equivocado isso está totalmente contra aquilo que está estipulado no artigo 59, parágrafo 6 da CLT. É possível sim essa compensação de jornada por meio de um acordo individual, ok? Letra C. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deva ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se do bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. Equivocado, pessoal. Nós sabemos que nós temos isso normatizado no artigo 59, parágrafo 6º da CLT. Letra D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Perfeita assertiva de letra D. É exatamente isso que está descrito no artigo 59, parágrafo 6º. Então é possível a realização dessa compensação de jornada, desde que estejam caracterizados os requisitos que eu falei para vocês. Então a letra correta da nossa questão é a letra D, perfeito? Pessoal, então assim nós encerramos mais um encontro, nós encerramos mais a realização de algumas questões que já foram cobradas no exame da OAB. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, lá tem outros vídeos de direito administrativo, direito civil, direito penal, tem uma série de vídeos que com certeza vão ajudá-los na aprovação do exame da ordem. Eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.